Agora nós temos um site. Nele você encontra diversos audiolivros poderosos em um só lugar: www.scriptoria.com. Audiolivros Poderosos apresenta Cândido ou o Otimismo, de Voltaire. Ajude-nos a continuar produzindo audiolivro inscrevendo-se no nosso canal. Capítulo 1. Como Cândido foi educado num belo castelo e por que dele foi expulso. Havia na Vestfália, no castelo do Sr. Barão de Thunder ten Tronckh, um jovem que a natureza tinha dotado com as melhores qualidades. O seu rosto era o espelho da alma, era de entendimento claro e espírito simples. E creio que foi essa a razão por que lhe deram o nome de Cândido. Os velhos criados da casa suspeitavam de que ele era filho da irmã do Sr. Barão e de um bom e honrado cavalheiro da vizinhança, que aquela dama não quisera desposar, por ele só ter conseguido provar 71 costados de nobreza, e por o resto da sua árvore genealógica se ter perdido com os estragos do tempo. O Sr. Barão era um dos mais poderosos senhores da Vestfália, porque o seu castelo tinha uma porta e algumas janelas. O salão era até ornado com uma tapeçaria. Todos os cães dos seus pátios podiam, em caso de necessidade, formar uma matilha. Os seus palafreneiros, homem que trata de cavalos, serviam-lhe de picadores, criados encarregados dos cães e que devem seguir a cavalo a matilha que persegue a presa. E o cura da aldeia de Smoller Moor. Todos lhe chamavam Monsenhor e riam das histórias que ele contava. A senhora baronesa, que pesava cerca de 350 libras, gozava por isso de uma grande consideração e fazia as honras da casa com uma dignidade que a tornava ainda mais respeitável. A sua filha Cunegundes, de 17 anos, era corada, fresca, gorda, apetitosa. O filho do barão parecia em tudo digno do pai. O preceptor Pangloss era o oráculo da casa e o pequeno Cândido escutava-lhe as lições com toda a boa-fé da sua idade e do seu caráter. Pangloss ensinava metafísico, teológico, cosmológico, nigologia, expressão criada por Voltaire para ironizar o idiota da moda filosófica alemã, visando sobretudo o filósofo Wolff, discípulo de Leibniz. Provava admiravelmente que não há efeito sem causa, e que, neste melhor dos mundos possíveis, o castelo do Sr. Barão era o mais belo dos castelos e a senhora baronesa a melhor das baronesas possíveis. Está demonstrado, dizia ele, que as coisas não podem ser de outra maneira, porque, tendo tudo sido feito para um fim, necessariamente o foi para o melhor dos fins. Reparai bem que os narizes foram feitos para trazer óculos, por isso nós os usamos. As pernas foram visivelmente instituídas para andarem calçadas, e por isso nós usamos sapatos. As pedras foram formadas para serem talhadas e para delas se fazerem castelos. Por isso Monsenhor tem um tão lindo castelo. O maior barão da província deve ser o mais bem instalado. E como os porcos foram feitos para serem comidos, assim nós comemos carne de porco todo o ano. Por conseguinte, os que afirmaram que tudo está bem disseram apenas uma asneira. Porque deveriam ter dito antes que tudo está o melhor possível. Cândido ouvia tudo isto com a maior atenção. E acreditava inocentemente, porque achava a menina Cunegundes extremamente bela, embora nunca tivesse ousado dizer-lhe. Concluía que, depois da felicidade de ter nascido Barão de Thunder ten Tronckh, o segundo grau de felicidade era ser Cunegundes, o terceiro, vê-la todos os dias, o quarto, ouvir mestre Pangloss, o maior filósofo de toda a província, e, por conseguinte, de todo o mundo. Um dia, Cunegundes, andando a passear junto do castelo, no pequeno bosque a que chamavam parque, viu entre os arbustos o Dr. Pangloss a dar uma lição de física experimental à criada de quarto de sua mãe, uma moreninha muito linda e muito dócil. Como a menina Cunegundes tinha muita inclinação para as ciências, observou,
sem fazer barulho algum, as reiteradas experiências de que foi testemunha. Viu claramente a razão suficiente do doutor, os efeitos e as causas, e foi-se embora toda agitada, pensativa e cheia de desejo de ser sábia, pensando que ela bem podia ser a razão suficiente do jovem Cândido, como este podia ser a sua. Quando voltou para o castelo, encontrou Cândido e corou. Cândido corou também. Ela deu-lhe bom dia com uma voz entrecortada, e Cândido falou-lhe sem saber o que dizia. No dia seguinte, depois do jantar, quando se levantavam da mesa, Cunegundes e Cândido encontraram-se atrás de um biombo. Cunegundes deixou cair o lenço, Cândido apanhou-o. Ela segurou-lhe inocentemente a mão. O jovem beijou-lhe inocentemente a mão com uma vivacidade, uma sensibilidade, uma graça muito particulares. As bocas encontraram-se. Os olhos inflamaram-se, os joelhos tremeram, as mãos desatinaram. O senhor barão de Thunder Ten Tronckh passou ao pé do biombo e, vendo esta causa e este efeito, expulsou Cândido do castelo aos pontapés no rabo. Cunegundes desmaiou. Quando voltou a si, foi esbofeteada pela senhora baronesa e houve uma grande consternação no mais belo e agradável dos castelos possíveis.